Oi, gente, tudo bom? Eu sou Juliana Baptista, eu sou graduanda de Terapia Ocupacional e Pedagogia e hoje vai ser a nossa primeira aula sobre biologia, mais especificamente sobre citologia. Então, a citologia ela é uma área da biologia que estuda a célula. Então, a partir disso, a gente tem que a célula é a menor unidade morfofisiológica funcional de um organismo e é a partir disso que consegue ter os seres vivos, né? Porque um agrupamento de células forma os tecidos, um agrupamento de tecidos forma os órgãos e um agrupamento de órgãos forma os sistemas. E a partir disso vem os seres vivos, né? Também a gente precisa entender que o vírus não é formado de células, mas eles dependem dela para sua reprodução, né? E então, a partir daí, a gente vai falar algumas características das células. Vamos começar pelas membranas. A membrana plasmática ela é um envoltório na célula que possui várias funções, como auxiliar na biomecânica e na mecânica dessa célula, selecionar o que entra e sai, captar as mudanças do meio externo para o meio interno também, auxilia na reprodução humana, enfim. A composição da membrana ela é basicamente de lipídios e proteínas. Cada uma possui funções específicas. Então vamos começar a falar sobre os lipídios da membrana, né? Eles são de cabeça polar, né? Que é de cabeça hidrofílica, e cauda apolar, que é de cauda hidrofóbica, né? Eles são assimétricos e eles possuem algumas moléculas, como pequenas moléculas polares, moléculas de água, de oxigênio e por aí vai. A bicamada lipídica, né, que surge a partir dos lipídios, ela é de um fluido bidimensional. O que significa? Que ela ocorre em monocamadas, né, lipídicas de baixo para cima. E essa fluidez da bicamada lipídica, né, ela pode depender de temperatura, do tamanho do lipídio, do número de insaturações e da quantidade de colesterol presente nessa bicamada. Também é importante a gente falar sobre as proteínas da membrana, né? Elas são anfipáticas e os aminoácidos que ficam voltados para dentro são os polares e os que ficam voltados para fora são os apolares, né? Ela também existe vários tipos de membrana, como a proteína transmembrana, a proteína integrante, a proteína periférica. E a partir dessas moléculas polares que passam, né, os íons metabólicos e realiza as diversas funções que a membrana tem. A gente também precisa falar um pouco sobre o glicocálice, que ele também é um componente da membrana celular, né? E ele é são carboidratos, né, nas superfícies dos glicoslipídios, que formam uma camada extracelular, né? E eles também possuem algumas funções, como proteção mecânica, como adesão celular, ajudar nessa adesão celular, né? E também no reconhecimento celular. A gente também precisa entender sobre as especializações da membrana. Elas podem ser apicais, apicolaterais, laterais e basais. Nas apicais, a gente precisa entender as vilosidades, as microvilosidades, os heterocílios e os cílios. Já nas apicolaterais, a gente precisa entender um pouco sobre as zônulas de oclusão, as zônulas de adesão e os demossomos. Já nos laterais, a gente precisa entender a função das junções comunicantes do tipo GAP, e nas basais, a gente precisa saber a diferença entre hemidemossomos e pregas basais. A gente também precisa entender como é feito os transportes via membranas. Eles podem ocorrer de transporte de moléculas ou íons isolados ou transporte em quantidade. No transporte de moléculas ou íons isolados, a gente tem a difusão simples, que aqui a gente pode citar a osmose, que é a passagem, né, de solvente, que é a água, do meio hipotônico para o meio hipertônico. E também a gente pode citar aqui a difusão facilitada, que é mais conhecida também, a gente conhece muito, ouve falar muito também sobre a bomba de sódio e potássio. Já no transporte de quantidade, a gente cita aqui para vocês a fagocitose, né, que são as invaginações da membrana, e a endocitose, que também a gente pode conhecer por pinocitose, que são as invaginações da membrana.
que é o endossomo. Então, a gente também precisa estudar sobre o citoplasma, né? Ele é uma região muito importante na célula, porque é nele que ocorrem os movimentos celulares, a síntese, o armazenamento, os transportes de macromoléculas, o metabolismo energético das células está lá, né? Então, a gente vai diferenciar aqui as células procariontes das células eucariontes também, que são super importantes, vocês precisam saber a diferença. As células procariontes, ela possui um citoplasma formado por água, por ribossomo, por plasmídio, por material genético disperso no citoplasma e também de uma única fita. Não possui núcleo, também não possui muitas estruturas delimitadas por membrana, né, como os mesossomos, que a gente vai aprender um pouco mais sobre eles. Já as células eucariontes, elas possuem citosol, que é composto por água, por íons e por substâncias que ajudam na síntese de moléculas orgânicas, né? E no citoplasma, né, tá disperso o citoesqueleto, ribossomos, as organelas membranosas, as inclusões citoplasmáticas, né, que são estruturas não membranosas temporárias. Então, a partir disso, agora a gente vai falar um pouco sobre o citoesqueleto, quais são as organelas mais importantes do citoesqueleto que vocês precisam saber a diferença. Como eu já tinha falado, né, o citoesqueleto, ele possui a função de auxiliar na fagocitose e na endocitose, na reprodução da célula, na absorção de nutrientes do vaso sanguíneo também, e ela é dividida em 4 subfamílias. Os filamentos de actina, né, que são proteínas muito abundantes na célula e são produzidas por ribossomos dispersos no citoplasma. Os filamentos de actina, os filamentos de miosina, né, que são proteínas com moléculas de ATP associada, os filamentos intermediários, que são proteínas diversas presentes tanto no núcleo quanto no citoplasma, né, cuja principal função é a sustentação da célula. E também a gente tem os microfilamentos, né, que o principal representante desse conjunto são os microtúbulos, né? Os ribossomos, eles são estruturas encontradas tanto em moléculas eucariontes como nas moléculas procariontes. A principal função deles é a síntese proteica, né? Eles estão dispersos nos citoplasmas e aderidos a organelas. Já o complexo de Golgi, ele é um emaranhado de pilhas e cisternas que vieram de sucessivas invaginações da membrana e possui a função principal como modificações proteicas, que pode ser a glicolização final, a fosforilização, a sulfatação, o endereçamento final. Já o retículo endoplasmático granuloso, ele é um conjunto de canais delimitados por membranas como ribossomos e aderidos, que comunicam-se com um núcleo. A sua principal função é transporte de substâncias, síntese proteica e glicolização final. O retículo endoplasmático liso, ele é um conjunto de canais cilíndricos delimitados por membranas, mas sem ribossomos aderidos, tá? E a principal função, as principais funções do ribossomo, do retículo endoplasmático liso, né, são síntese lipídica, eliminação de substâncias tóxicas, armazenamento de íons de cálcio em células de tecido muscular estriado esquelético. Os lisossomos, né, eles são formados por uma membrana pescada da fase trans do Golgi e possui função principal de digestão intracelular. Mas também tem 50 famílias de enzimas que degradam 99% dos produtos, né? Auxiliam na fagocitose e endocitose, auxiliam na síntese proteica, na eliminação de substâncias tóxicas. A mitocôndria são organelas formadas por 2 unidades de membrana, né? A membrana externa é permeável e a interna não. E possui função de auxiliar na produção de energia, de ATP, de células GTP e íons, na apoptose da célula, né? Que é a destruição da célula, auxilia nos hormônios esteróis e é importante também para a reprodução celular. Dentro da biologia celular, a gente também precisa entender a diferença entre mitose e meiose.
A mitose, ela é divisão nuclear equatorial. O que isso significa? Isso significa que dois novos núcleos com a mesma quantidade de DNA vão ser produzidos. A mitose ela é importante para a regeneração dos tecidos e para o crescimento desse organismo. Então, existem alguns principais eventos que acontecem dentro da fase da mitose, né? Que são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, a prófase, ela é quando os cromossomos replicam e se condensam, né? O fuso miótico, ele está em formação e ocorre a condensação dos cromossomos. E ali é o início da desintegração do envelope nuclear. A metáfase, ela é quando a placa equatorial já está formada, já está certinho dividida no meio. E todos os cromossomos estão alinhados em um plano central. Na anáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs e na telófase, os cromossomos eles vão para cada polo do seu fuso, né? E ocorre de novo a formação do envelope nuclear e a formação do anel contrátil, que vai ajudar na divisão dessas duas células. Já na meiose, ocorre a divisão nuclear reducional. O que isso significa? Quando um núcleo ele dá origem a outros 4 núcleos com a metade do número de cromossomos. É nesse processo o qual ocorre a formação dos gametas, né? Também é relacionado com a reprodução sexuada de animais e de esporos, que são os de planta, né? E também ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, ela é reducional. Então, ela dá metade dos cromossomos. E na meiose 2, ela é equacional, que divide-se em células, mas o número de cromossomos ainda continua igual. Então, vamos falar sobre os eventos da mitose 1, da primeira mitose. Primeiro tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase. É a mesma sequência. Então, na prófase 1, né, ocorre a condensação dos cromossomos, a fragmentação da carioteca, o crossover, né, que é muito importante porque é onde ocorre a recombinação gênica, né? O crossover, né, ele é importante para a variabilidade genética porque é nele que ocorre a troca, né, da parte das cromátides, né? Na metáfase 1, ocorre a formação da placa equatorial, né? Na anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos. E na telófase 1, ocorre os cromossomos homólogos, né? Eles são puxados para o polo, ocorre a formação da carioteca, do anel contrátil e a descondensação dos cromossomos. Então, esses foram os principais eventos da mitose 1. Agora a gente vai para a mitose 2. O que ocorre na mitose 2? A prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Então, na prófase 2, ocorre a mesma coisa que acontecia em todos. A fragmentação da carioteca, a condensação dos cromossomos, só que nessa etapa não ocorre o crossover. Na metáfase 2, né, ocorre a formação da placa equatorial. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs. E na telófase 2, ocorre quando os cromossomos homólogos são puxados, um para cada polo, ocorre a formação da carioteca, do anel contrátil e a descondensação dos cromossomos. Bom, eu sei que é muito conteúdo e se vocês tiverem dúvidas é só escrever os comentários que a gente sempre vai estar lendo, sempre vai estar respondendo. A gente já deixou disponibilizado a nossa apostila, que está bem mais completa do que a aula, e também uma lista de exercícios, está tudo no nosso Drive, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Tchau!